pessoa passa por muitos procedimentos cirúrgicos, existem colinhas que colam. Então é como se essa alça colasse aqui e ela ficou, por exemplo, coladinha. Então, na hora que todo o conteúdo intestinal vai passar, tem alguma área que faz uma alça ou uma dobra e que o conteúdo não passa com tranquilidade. Bolsonaro passou por uma cirurgia nesse final de semana. Uma cirurgia que durou mais de 12 horas. Eu quero que a senhora explique aqui pra gente, de uma forma facilitada, como a senhora sabe bem fazer, que cirurgia foi essa, por que ele pensou para passar por isso e como é que vai ser o desenvolvimento, né, e como é que vai ficar a saúde dele daqui para frente. Olha, para entender, eu até comentei aqui em casa, assim, explicando aqui para as pessoas de casa, e aí o meu pessoal da família fala assim: mãe, explica o que você explicou para a gente que ficou fácil compreender. As nossas alças intestinais, elas são estruturas que elas deslizam habitualmente umas pelas outras. Então imagina, vou pegar aqui como se isso aqui fosse um tubo intestinal, ok? Então essas alças normalmente elas têm uma facilidade de estarem deslizando. Quando a pessoa passa por muitos procedimentos cirúrgicos, existem colinhas que colam. Então é como se essa alça colasse aqui e ela ficou, por exemplo, coladinha. Então, na hora que todo o conteúdo intestinal vai passar, tem alguma área que faz uma alça ou uma dobra e que o conteúdo não passa com tranquilidade. Aí é chamada semi-obstrução. Por que é semi? Porque alguma coisa passa, mas não passa tudo. Então, ele teve uma torção, que já no relatório médico houve essa é como se fosse um pequeno quase nó da alça intestinal. Então, ele foi desfeito na hora da cirurgia para que esse trânsito voltasse ao normal. Quais são os riscos que ele tem assim nesse momento? O que a gente normalmente pode encontrar em alguém que faz uma cirurgia nessa proporção? Primeiro que 12 horas de procedimento cirúrgico quanto maior o tempo cirúrgico, maior o estresse cirúrgico, ou seja, reações químicas que o corpo é submetido por tempo de anestesia, por tempo de intubação, por tempo de barriga aberta, todo um mediador inflamatório que o nosso corpo ele vai reagindo a todos aqueles instrumentais que estão dentro do abdômen e que vai gerando um estresse cirúrgico. Por isso que o pós-operatório é importante que seja feito em UTI, porque ali ele tem todo o tempo dele monitorado, exames feitos a cada prazo de tempo curto para observar a evolução. Existem riscos de perfuração de alças intestinais, que às vezes naquela colinha que estava, quando desconecta, às vezes na hora que o trânsito intestinal vai recuperar, por isso que é um pós-operatório prolongado, porque pode haver risco de ruptura de alça intestinal que estava antes colada, e na hora que eles fazem uma pequena ruptura mesmo, ele tem que desfazer aquela área que estava coladinha, que é abrida. Na hora que recupera o trânsito intestinal, que volta a comer, pode haver furo, pode haver perfuração intestinal na hora que ele se alimenta. Então ele vai ter que gastar um tempo aí sem dieta oral, tá? Possivelmente eles devem ter ligado nutrição para ele parenteral, que é quando coloca um catéter em veia profunda para receber nutrientes diretamente na circulação sanguínea e não ficar desnutrido. Então, por isso que esse pós-operatório necessita ser prolongado. E ele fez também a reconstrução da parede intestinal, de forma que ele possa ter o seu conteúdo intestinal protegido pela uma parede abdominal que foi, por várias cirurgias que ele fez, absolutamente distorcida. Então, aquela corte, costura, a parede perde a sua integridade, o abdômen ele fica mais irregular. Tanto que quando ele se expunha em algumas entrevistas, em alguns podcasts que ele mesmo levantava a roupa, quando a gente viu ele na praia, a gente via claramente aquele degrau, porque foram cirurgias feitas na urgência, então elas são feitas no momento que eu tenho que analisar o risco da pessoa. Então são cirurgias que não são programadas, como eu vou fazer uma cirurgia, um corte pequeno, porque aí eu posso só corrigir. Não, cirurgia de urgência, ela abre grandes talhos numa laparotomia, que é o nome dado a essa cirurgia que abre a cavidade abdominal, porque eu tenho que salvar a vida da pessoa. E aí depois vem com uma correção cirúrgica, para inclusive ele possa ter essa contenção das alças, as suas vísceras intestinais, mas agora preenchidas e com uma contenção física que possivelmente, não sei, eu não vi o laudo final, se eles colocaram alguma estrutura tipo tela para manter esse abdômen mais íntegro. E ele, inclusive, perceber que ele tenha menos danos daqui para frente. E lembrar sempre, né, Lohan, acho que todos os nossos bradistas sabem disso, isso só está acontecendo
porque ele foi vítima de uma facada Isso. que quase matou o presidente, né? Então, assim, aquela cirurgia que ele teve que fazer com a incisão absurda de grande é porque chegou chocado, ou seja, uma situação clínica que estava ao fio de perder a vida, com grande sangramento abdominal, e aí se tivesse era milímetros para alcançar uma grande estrutura vascular que nós temos, que ele teria tido morte, inclusive, na cena. Então, graças ao bom Deus e à equipe médica e cirúrgica da Santa Casa, de Juiz de Fora, aquela precisão da equipe, a celeridade na resposta, o trabalho da equipe de Juiz de Fora fez toda a diferença. E quando ele fez tudo que fez depois, enquanto presidente, doação do restante do valor de campanha para o hospital, voltou lá para agradecer sempre, é porque ele tem a nítida compreensão, como nós médicos sabemos que se não fosse aquela equipe cirúrgica daquele hospital, hoje nós não teríamos o presidente conosco. Doutora, a senhora acredita que ele pode voltar a usar a colostomia, como já usou no passado, ou não? A senhora já descarta essa possibilidade? Olha, a colostomia, ela é apenas uma válvula de escape que é colocada para que o desvio do trânsito aconteça enquanto há um tempo de cicatrização das demais alças intestinais. Às vezes, se a equipe cirúrgica percebeu que ele tinha alguma das alças intestinais muito frágeis, eles colocam a bolsa, dá tempo daquele outro restante do tubo intestinal cicatrizar, dá tempo dela restabelecer a parede, e aí sim, durante ainda o período de internação, eles podem decidir, às vezes, por fazer uma abordagem de fazer a reconstrução do trânsito. Caso contrário, ele fica com bolsa de colostomia para depois refazer trânsito. Eu não sei como é que ficou nesse laudo final, né? E como é que vai ser a evolução dele nas próximas horas, que isso é fundamental. Risco de infecção, todo paciente que fica dentro de uma UTI tem que lembrar que UTI é o lugar de melhor observação para o doente, mas é também lugar de superbactérias, então a gente tem que ter todo o cuidado, e todos nós, né? Eu trabalhei em UTI em Belo Horizonte por 10 anos, todos nós tínhamos sempre o cuidado de estar chegando ao paciente sempre corretamente higienizados. Os pacientes com superbactérias são colocados em outras alas para que não haja contaminação de superbactérias nos pacientes que chegam. Então, eu tenho certeza que onde ele está com toda a cautela, o cuidado, equipes bem treinadas, para que ele possa fazer uma recuperação na UTI de forma segura. E é o que a gente sempre fala, o UTI é o melhor lugar para estar no pós-operatório, mas com tempo suficientemente para que ele saia do risco e que possa manter a observação num ambiente menos contaminado, em quartos, em apartamentos específicos, que ele possa ter os cuidados médicos até completa segurança da equipe para receber uma alta. Ô, doutora, no consenso popular, quando a gente fala UTI, a gente imagina que é algo gravíssimo, né? Que a pessoa está ali entre a vida e a morte. Então, não é hoje a atual situação do Bolsonaro. Ele segue com o estado de saúde normalizado, apesar de tudo. Pelo que eu entendi, ele está na UTI, especialmente porque é uma cirurgia prolongada, de alto risco de complicações, e com um paciente que tem 70 anos, né? Assim, ele é um homem forte, um homem robusto, já aguentou muita pancada, né? Já viveu vários estresses cirúrgicos das outras cirurgias que ele tenha feito, mas essa é uma cirurgia que não é à toa que durou 12 horas, né? É uma cirurgia extremamente complexa e que tem que avaliar, monitorar, ver como é que ele vai estar aí nas próximas 48 horas, se elas serão fundamentais para saber exatamente como é que vai estar, se o corpo dele vai estar reagindo apenas com uma cicatrização do que foi feito. E a gente pede a Deus que isso aconteça de forma serena para que ele não tenha que voltar para um bloco. Porque voltar ao bloco cirúrgico, depois de um procedimento cirúrgico extenso, sempre vai ficando mais complexo, mais arriscado. Então a gente tem que ir sabendo que ele está com equipes treinadas, com equipes que a gente sabe que na medicina, Lohan, todos nós médicos sabemos disso, a sua própria sociedade sabe disso, que quando a gente tem a experiência ao lado da ciência, sem dúvida nenhuma o paciente ganha com isso. Então, uma coisa é quando eu tenho um recém-formado muito bom, que sempre teve notas altíssimas na faculdade, fazendo uma cirurgia grande. Outra coisa é quando eu tenho um recém-formado do lado de um professor com seus 20, 30 anos de medicina, dando peso da experiência, de ter visto outros casos, de fazer o melhor para o paciente. A experiência na medicina também é uma diferenciação grande, e a equipe que está com ele é uma equipe muito bem treinada, muito bem capacitada, são colegas muito competentes, não é à toa que foram escolhidos para fazer esse procedimento.
Ô, doutora, muito obrigado, viu, pelas explicações. Tirou muitas dúvidas. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.